de respeito a vocês duas que estão aí no horário certo. Aí, à medida que se os outros forem aparecendo, que, né, a gente vai continuando. Temos aí a Ohana. Tudo bem, Ohana? Oi, professor. E aí, sentindo falta, vocês estão sentindo falta da escola, daquela muvuca lá da escola? Não. Tá mais fácil assim, né? Tá mais prático assim. Então, para mim ficou melhor. Eu acho assim que para boa parte das pessoas ficou bem mais prático. É só acompanhar, porque para as pessoas que têm disciplina, que costumam é, desempenhar as coisas, desenvolver as coisas direitinho, ir no presencial ou no EAD não tem muita diferença. Mesmo porque vocês já estão no último ano e existe, né, daqui para diante, grande possibilidade de, inclusive, vocês fazerem faculdade, pós-graduação, tudo em EAD, né? Sim, Beleza, mas eu olha, falo mais em questão de tempo mesmo. Eu tive mais tempo, porque como eu também trabalho, fica mais fácil para mim fazer tudo dentro de casa, entendeu? Do que na escola, já que é integral. que legal. Então, mas e aí, se voltarem às aulas, você vai deixar o trabalho? Não, mas fica mais fácil para mim agora, entendeu? O trabalho é home também, é em casa? Eu trabalho com internet, faço Então, marketing de uma editora, aí é mais fácil para mim. com certeza, então. Que bom. Olha, eu vou começar, tá bom? Minha gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês pela presença aí. No finalzinho de semana, eu vi um vídeo, né, que eu recebi pelo WhatsApp, é, de uma professora que é, abriu a aula pelo Meet, assim como a gente está fazendo agora, e aí entrou um aluno e ela ficou com esse aluno durante a aula e ela ficou assim visivelmente emocionada porque ela tinha um aluno na sala de aula virtual dela, porque ela já tinha aberto a sala várias vezes né, em situações anteriores e ninguém tinha entrado. E aí, quando entrou uma pessoa, ela se chocou e ficou emocionada. Então, é bem legal assim que as pessoas participem, né, que elas estejam junto. Então, eu já de antemão agradeço, tá? Era aula com a Ah, gente, né? aham. A Jamile está entrando aí também, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, só. O volume do seu microfone está muito baixinho, viu, Jamile? É, porque eu tô de fone. Boa tarde. Tá bom. Boa tarde. Bem, esse nosso encontro agora, ele vai ser baseado em duas aulas do Centro de Mídias. A aula da semana passada, da segunda-feira da semana passada, e a aula de ontem. A aula da semana passada falou sobre a mitose é, e o câncer, né, que pode surgir por uma condição anormal de uma mitose ou durante uma mitose, em consequência de uma mutação no DNA. E na aula de ontem, vocês tiveram a classificação dos seres vivos. Para quem estava presente naquelas aulas presenciais, né, a gente chegou a falar sobre isso, né? Falamos sobre
os 5 reinos dos seres vivos, o sistema de classificação, o conceito de espécie. Então, esse nosso encontro vai servir para essas duas coisas. Aí, assim, eu acho que se eu ficasse revisando o conteúdo, né, eu acho que não ia surtir muito efeito. Então, o que eu fiz? Eu coloquei algumas imagens, a gente vai fazer algum comentário e em cima das imagens, e depois a gente vai resolver juntos exercícios de vestibulares. Então, para quem assistiu às aulas de biologia, tanto ontem quanto segunda-feira passada, com as imagens e depois com os exercícios, vai dar para desenvolver uma coisa legal. Então, eu vou subir aqui a apresentação e os exercícios. Apareceu aí a apresentação? Sim. Beleza. Deixa eu mudar essa aqui de lugar. E aqui começamos. Então, deixa eu ver se ela vai para a tela cheia. Isto. Gente, aí tem um esqueminha bem didático do processo da mitose. Então, a mitose é uma reprodução celular em que uma célula mãe, com uma determinada quantidade de cromossomos, que é a apresentação do DNA individualizada, né? Ela gera 2 células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Então, se a gente... Eu vou só diminuir, eu vou minimizar aqui, porque eu acho que tem gente chamando, eu não sei se é gente chamando ou é gente do... É isso mesmo, é Isadora. E aí a gente volta para cá. Boa tarde, professor. Oi, tudo bem, querida? Tudo e você? Futura colega de trabalho. Sim. Tá certo. Então, no esquema aqui, o que a gente vê? Uma célula, né? Hipoteticamente, só representativamente, essa célula ela tem 2 cromossomos. Então, o conjunto do DNA da célula tem 2 cromossomos apenas. Então, antes de começar a mitose propriamente dita, o que acontece é uma replicação do DNA. Então, é uma propriedade que o DNA apresenta, a capacidade de se autoduplicar. Então, a partir da replicação, cada cromossomo, então, agora é formado por 2 cromátides irmãs, ou seja, são 2 cópias idênticas de cromossomos, de cada cromossomo. E aí começa a mitose. E a chave aqui está colocando a mitose basicamente nesse sentido aqui, mas nós poderíamos colocar nesses 3 últimos aqui. Então, o que a gente vê aqui é a formação de fuso acromático, essas fibras de proteína. Os cromossomos ficam no equador da célula, né, juntinhos aqui. Aí eles se separam e aí vão 2 cromossomos para cada célula filha. Né? A célula filha sofre um estrangulamento, né, do citoplasma e formam-se 2 células filhas, cada uma delas idêntica à célula mãe. Então, essa é uma condição normal da mitose, formar 2 células filhas idênticas à célula mãe. Isso aqui permite o desenvolvimento do embrião, o crescimento do indivíduo, né, desde o embrião até terminar o crescimento, que é quando a gente chega até a fase adulta, e também
permite as regenerações de tecidos. Agora, o que pode acontecer de anormal, né? Isso aqui é uma condição normal. Uma condição normal é que, através de radiações do ambiente, podem ser radiações solares ou radiações produzidas pelo homem, ou de substâncias químicas, radiações e até substâncias químicas, né, líquidas, elas podem atuar no DNA, provocar uma quebra do cromossomo durante o processo de mitose, e aí as células filhas geradas, uma delas ou todas elas, podem aparecer com uma mutação no DNA. Então, veja no esquema seguinte: células normais, número 1. Número 2, a gente vê aqui o DNA se abrindo para fazer a duplicação. E aí, neste momento em que o DNA se abre, um agente cancerígeno, ou seja, um agente mutagênico, um agente que causa mutação no DNA, né, ou radioativo ou químico, ele então pode gerar um DNA mutante. Gerando um DNA mutante, as células filhas produzidas, elas podem seguir dois caminhos. Uma delas ser uma célula filha normal. Gente, só um momentinho, preciso atender uma coisa aqui. Amor, eu estou dando aula. Oi, eu estou dando aula, agora não vou poder buscar você. Liga para a Liane, por favor. Tchau, querida. Desculpem, gente, interrupção. Então, a célula mutante, no caso aqui, ela pode seguir dois caminhos. Três caminhos. Um deles, essa célula mutante, ela morrer, porque o DNA mutado, modificado, ele pode provocar uma destruição no metabolismo celular, uma quebra do metabolismo celular, e a célula pode morrer. Ou então, essa célula mutante, ela pode seguir para dois caminhos alternativos. Formar um tumor benigno ou um tumor maligno. O tumor benigno, ele é quando o tumor, que é um tecido diferenciado, ele não vai provocar a morte do indivíduo. Então, eu estou falando de uma célula mutante que, de acordo com o esquema aqui, ó, dentro do tecido, tá vendo? Ó, o tecido aqui poderia ser a pele, por exemplo, né? Então, dentro do tecido, ele vai formar um tecido diferenciado, mas esse tecido diferenciado, quando é um tumor benigno, ele não agride o indivíduo, ele não mata o indivíduo. Por outro lado, se esse tumor ele agredir o indivíduo, ele se espalhar pelo corpo do indivíduo e provocar a sua morte, então ele vai ser um tumor maligno. Se espalhar pelo corpo é um processo, quando as células cancerígenas se espalham pelo corpo, a gente dá o nome de metástase. Então, metástase é o nome dado ao processo em que células cancerígenas, representadas aqui por essas células verdes, elas caem no sangue ou ainda caem no sistema linfático. E aí elas escapam para outros tecidos, se espalham pelo corpo. Então, quando um tumor é identificado rapidamente, a probabilidade de ocorrer metástase acaba sendo pequena e a cura acaba sendo mais fácil. E a cura, ela é feita como? Por exemplo, nesse caso aqui, né? O tumor formou-se aqui na segunda figura aqui. O tumor formado, ele pode ser eliminado por cirurgia. Então, uma vez eliminado o tumor por cirurgia, não tendo havido a metástase, as células
cancerígenas, elas são eliminadas e a pessoa fica curada. Por outro lado, se houve a possibilidade de metástase, então o tratamento ele segue o uso de radioterapia e quimioterapia, né, quimioterapia. Vai depender do tipo de câncer, do tamanho, da condição da metástase. Então, a quimioterapia é feita com injeção nos vasos sanguíneos de uma substância química que inibe a reprodução celular. Então, o que acontece? Essas células cancerosas, elas acabam sendo mortas pelo sistema imunológico e elas acabam não tendo mais a capacidade de se reproduzir, elas acabam sendo completamente eliminadas. Por que uma pessoa que faz quimioterapia perde os cabelos? Justamente porque o quimioterápico, né, a substância química que inibe a reprodução celular, ela não só age nas células cancerígenas, mas age também em outras células do corpo. E aí, agindo no bulbo capilar, que é a base do cabelo, do pelo, inibe a multiplicação do cabelo, o crescimento, e o cabelo cai, os pelos caem. Quando a gente, então, tem a metástase, a gente tem uma situação mais difícil de ser contornada. Indo para o primeiro exercício, né, sobre o assunto, tem assim: no câncer, observa-se que as células são capazes de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes. Uma capacidade que é conhecida como divisão celular, mitose, formação de tumor, metástase ou neoplasia. Eu quero de vocês aí, qual é a resposta? Metástase. Metástase, alternativa D. Então, neoplasia é o nome que a gente dá é o outro nome que a gente dá para câncer, né? Neo, que significa novo, e plasia significa formação de tecido. Então, seria formação de um novo tipo de tecido. Mitose e divisão celular são os processos de reprodução celular, né? E formação de tumor é também o que a gente chama de neoplasia. Outra questão, todas as características a seguir relacionam-se com o câncer, menos, exceto. Então, ele quer a frase errada. Alternativa A. Células apresentam crescimento desordenado e incomum. Isso tem a ver com câncer? Sim, câncer é justamente isso. A partir da mutação ou do surgimento de uma célula mutante, essa célula mutante, ela geralmente adquire uma capacidade desordenada e mais rápida de reprodução celular. Então, formando o que a gente chama de tumor ou neoplasia. Células são capazes de invadir tecidos e órgãos. Isso tem a ver com câncer? Sim. Isso é o que a gente chama de metástase. As células cancerígenas são agressivas? Sim. Sim, também. Então, quando a gente tem um câncer, um tumor maligno, elas são agressivas, se reproduzem mais rápido e vão destruindo as outras células. Alternativa D, ocorre a formação de tumores? Sim, também. Então, nessa questão, a gente tem aí a resposta alternativa E. Células multiplicam-se vagarosamente? Não, é rapidamente. E assemelham-se ao tecido original? Não, exatamente o contrário, elas são diferentes do tecido original. Então, a alternativa E responde a questão. Esta outra questão aqui, ela é um pouco mais longa.
ela tem três afirmações aqui a respeito de divisão anormal de células mutantes, ou seja, de câncer. Aí ele quer saber, o exercício quer saber quais ou qual dessas frases, dessas afirmações são corretas. Afirmação número 1. Células tumorais malignas podem se disseminar por todo o corpo do indivíduo através da corrente sanguínea ou do sistema linfático. Certo? 2. Radiação solar em excesso, exposição a radiações ionizantes e certas substâncias químicas se apresentam como fatores de risco para o surgimento do câncer. Certo também. Então, lembrando que radiação solar, os raios solares, eles chegam até nós como um conjunto de radiações, ondas eletromagnéticas. Dentre elas, nós temos a luz visível, no seu espectro, né, que vai do infravermelho até o ultravioleta. Temos também radiações do tipo ultravioleta, que seriam o ultravioleta A e o ultravioleta B, que são altamente cancerígenos. E é por isso a recomendação do uso de filtro solar. Ele age como um reflexor na pele, ele reflete os raios ultravioletas e reduzem a possibilidade de câncer. A pessoa que fica exposta, então, ao sol das 10 da manhã até as 3 da tarde, deve usar filtro solar. Mesmo as pessoas negras, as pessoas de pele preta, as pretas, né? As pessoas pretas ou negras, como queira, ou ainda as africanas ou descendentes de africanos, né? Eles não precisam usar? Não, precisam também. E os brancos, que são chamados de caucasianos, ou ainda os amarelos lá da Ásia, eles precisam? Opa, precisam também. Só que uma pessoa que tenha uma alta quantidade de melanina na pele tem maior proteção contra raios ultravioletas. Pessoas de pele muito clara precisam de proteção com fator elevado, de 50 para cima. Mesmo assim, devem evitar insolação no meio do dia. Radiações ionizantes podem ser, por exemplo, o raio-X, o raio gama, que são os raios utilizados em aparelhos clínicos, né, para raio-X, o raio gama é utilizado, raio-X e raio gama são utilizados no tomógrafo e no aparelho de raio-X, né, em clínicas para identificação de fraturas ou então de alterações internas do corpo. A frase 3. Diversas formas de câncer diagnosticadas em pulmão, laringe, esôfago, bexiga urinária no homem estão associadas ao tabagismo. Certo também. Tabagismo é o uso contínuo de cigarro, né? O cigarro comum, o cigarro de palha, seja ele como for, né? Lembrando que cigarro comum ele tem mais de 500 tipos de substâncias cancerígenas na sua composição. Podem provocar câncer no nariz, na mucosa nasal, na boca, na gengiva, em todo o trato respiratório, no trato digestório, nos dedos, na mucosa ocular. É terrível. E lembrando que pessoas que ficam próximas, perto
de tabagistas, né, são também fumantes, e pior ainda, né, porque não estão expostos, não tem o filtro. Então, muitas vezes, as pessoas que são tabagistas passivas, né, o que a gente chama, também podem pegar câncer. Aí tem gente que fala assim, mas e a maconha? A maconha é natural, ela não causa câncer. Não, isso aí é conversa de vendedor de maconha, tá? Maconha também pode provocar câncer. Pode provocar, tem menos substâncias cancerígenas? Sim, mas também pode provocar neoplasias. Dados sobre neoplasias. 8% no Brasil, isso aqui é de 2018, tá, gente? Ó, para cada 100 mil habitantes. 8% desenvolveram câncer de mama, 1,5% câncer de ovário, 3% câncer no colo do útero, 4,4% câncer na traqueia, brônquios, pulmões, 4,1% câncer do cólon, do reto e do ânus, do sistema digestório, né? E aqui tem uma coisinha aqui em cima, que 2,7% câncer no estômago. 25% demais neoplasias, que não está colocado aqui, mas câncer de próstata, né? Que no homem é a mais comum. Detalhe, aqui, ó, câncer do colo do útero, câncer do ovário, são causados principalmente pelo chamado HPV, uma variedade de vírus de herpes. Detalhe, existe vacina como prevenção a isso, viu, minha gente? Então, não deixe de se precaver. E veja aí, dá quase 5% dos tipos de câncer são de ovário e de colo do útero. Detalhe, geralmente, a pessoa que tem câncer no ovário ou no útero, no colo do útero, acabam tendo que fazer esterectomia, ou seja, acabam tendo que, por cirurgia, eliminar todo o sistema reprodutor. Então, isso é bastante dramático. Bom, e essa figura, o que é? Alguém me diz? Parece ser uma pinta, sei lá. Isso, parece uma pinta na pele, não é isso? Parece uma pinta na pele. Só que ela tem uma característica intrigante. Veja, ela não tem borda regular. Está vendo? A borda aqui e aqui são bordas mais altas, mais espessas. Aqui é uma borda um pouco, aqui é mais fininha ainda. E ela não tem também um formato definido. E ela está se espalhando por aqui também, já está apresentando modificações, crescimento do tumor. Nessa parte aqui, isso aqui, gente, é câncer de pele. Então, câncer de pele aparece primeiramente como uma pinta, mas evolui para uma situação parecida com essa daqui. Então, a gente precisa ficar atento, tá? Analisar a pele, principalmente para quem fica frequentemente exposto ao sol sem o uso, ou mesmo com o uso do filtro solar, tá? E se tem predisposição genética, mais ainda, tá, gente? Então, tem aí 3 tipos de câncer de pele. Câncer de pele não melanoma, onde estão incluídos os carcinomas basocelulares, ou seja, é o câncer de pele que se inicia abaixo da epiderme. São geralmente mais fáceis de se tratar, tá? De cura também. Câncer de pele, chamado de melanoma, inclui apenas o melanoma maligno, que no caso é esse aqui que a gente está vendo, tá? É o mais perigoso
e é o mais difícil de ser curado, tá? É o que tem mais chance de provocar metástase. Inicialmente, isso aqui é tratado com uma cirurgia. Então, toda essa parte aqui da pele é retirada e aí se faz um enxerto, né? Ou, dependendo do tamanho, simplesmente se faz uma sutura no local. E sarcoma de pele, incluindo aí o sarcoma de Kaposi, que é causado por um vírus, o herpes tipo 8, a HHV8. Detalhe, minha gente, o sarcoma de Kaposi costumeiramente aparece em pessoas que são portadores ou que são HIV positivo. Pessoas HIV positivo não morrem de AIDS, né? Tem gente que fala assim, do que morreu? Morreu de AIDS. Não. A AIDS, ela afeta o sistema imunológico e por causa da deficiência do sistema imunológico, a pessoa acaba desenvolvendo doenças que são fatais. Uma delas é o sarcoma de Kaposi. O que nos faz, então, entender que o câncer pode ser provocado por radioatividade, pode ser provocado por agentes químicos e pode ser provocado também por vírus. Os vírus invadem as células, ou melhor dizendo, eles injetam na célula hospedeira o seu material genético e, em um dos dois tipos de reprodução celular, o material genético do vírus provoca uma mutação na célula hospedeira. Essa mutação é que causa o câncer. Então, muito comum no caso do sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer de pele, e no câncer do sistema reprodutor feminino. Detalhe, minha gente, na maioria dos casos de mulheres que desenvolvem câncer do sistema reprodutor por HPV, adquiriram o HPV do parceiro sexual. Muitas vezes o parceiro sexual era portador do HPV, porque o parceiro sexual ele era promíscuo sexualmente, ou seja, ele tinha relação sexual com várias mulheres ao mesmo tempo. Então, às vezes, ele pega o vírus de uma e transmite para outras. Então, o uso de camisinha, né, de anticoncepcional, é muito importante para evitar esse tipo de câncer. Uma espécie pode ser definida... Bom, agora aqui, minha gente, já é um exercício sobre a classificação dos seres vivos. Aí, o primeiro exercício aqui, ele tem a ver com o conceito de espécie. Então, qual das alternativas aqui tem a ver com o conceito de espécie? Alternativa A, um ser vivo com diferenciação morfológica. Um tipo de animal ou vegetal. Um conjunto de organismos semelhantes que compartilham características exclusivas entre si. Ou alternativa D, uma comunidade de seres vivos que habita no mesmo lugar. Qual a alternativa, gente? Acredito que é C. Alternativa C, muito bem. Gente, comunidade, de acordo com a ecologia, é, na verdade, um conjunto de espécies, né? Então, a espécie, ela é formada por indivíduos que se parecem entre si, que, por se parecerem, podem se reproduzir entre si, podem, então, deixar descendentes semelhantes. Então, este aqui é o conjunto de características.
semelhanças e capacidade de reprodução. Bom, aqui agora fala sobre as classes taxonômicas, as classes do sistema de classificação de acordo com o sistema taxonômico. Indique a ordem crescente da classificação biológica. Então, ela começa no reino e vai até a espécie. O reino é a categoria mais ampla e a espécie é a categoria mais específica. Então, levando em consideração o reino e espécie, não dá para responder. Mas, espera aí, o nome científico ele é formado pelo gênero e pela espécie. Então, por aí, a gente pode eliminar a alternativa D e a alternativa A. Então, ou é a alternativa B ou é a alternativa C. A sequência seria reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Por exemplo, no caso da espécie humana, nós pertencemos a qual reino? Nós pertencemos ao reino dos animais. Dentro do reino dos animais, qual é o filo a que nós pertencemos? E aí? Filo. Reino, filo, é o filo dos vertebrados. Depois a classe é dos mamíferos. Depois a ordem é dos... Só uma pergunta, esse é o tipo que pode ser ordenância de cada espécie, no caso, né? Isso, exatamente. Tá. Então, é uma organização por grupos, né, de semelhanças e diferenças, né? E aí, nós pertencemos à família dos hominídeos e ao gênero Homo, e a espécie é Homo sapiens, que no caso seria a espécie atual. Então, gente, ó, essa sequência aqui, ela cai muito em vestibular, tá? Então, reino seria a sequência decrescente, né? Do maior para o menor. Então, seria reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Alternativa B, então, seria a resposta. Aí ele pergunta aqui, quais são os 5 reinos em que os seres vivos são classificados? Bom, os 5 reinos seriam esses daqui da alternativa D, ó. Animais, plantas, fungos, protistas e monera. Monera, que são os seres unicelulares, procariontes. Unicelulares são aqueles que são formados por uma única célula. Nós vamos encontrar unicelulares no reino monera e no reino protista. Alguns fungos também são unicelulares. Só que, exclusivamente, nós encontramos unicelulares apenas nos monera e nos protistas. Plantas e animais são exclusivamente seres pluricelulares, formados por muitas células. O reino fungi, ele é intermediário. Então, aqui a gente vai ter espécies que são unicelulares, como, por exemplo, o fungo que a gente usa para fazer fermentação biológica. Ele é unicelular. Ou o cogumelo, que ele é pluricelular. Agora, as bactérias do reino monera não só são unicelulares, mas também são procariontes, ou seja, não tem um núcleo organizado. O DNA das bactérias ele fica livre no citoplasma, não tem núcleo. Agora, todos os outros reinos, protista, fungo, plantas e animais, são eucariontes, ou seja, tem núcleo organizado. Então, em volta do DNA tem uma membrana nuclear.
Ah, ah, aqui e aqui são são pluricelulares, só que são diferentes porque plantas é, são fotossintetizantes e animais não. Então, animais são consumidores. Fungos não são fotossintetizantes, eles são decompositores. No entanto, fungos, principalmente por causa dos cogumelos e orelhas de pau, por muito tempo foram classificados como plantas. Mas agora, porque eles são decompositores, então eles foram separados. Dentre os protistas, nós vamos encontrar os protozoários, que não são fotossintetizantes, e as algas unicelulares, que são fotossintetizantes. Esta questão agora vai abordar um pouquinho o conceito de nomenclatura científica. Então, o que o quadro nos traz aqui? Ele traz aqui espécies de psittaciformes, né? Psittacídeos. Quem são os psittacídeos? São as aves que inclui aí, é uma ordem, né, de aves, que inclui os papagaios, as araras e os periquitos. E o Brasil, desde a sua ocupação pelos portugueses, né, eu não uso o termo descoberta, né, em 1500, na verdade foi uma ocupação em 1500, a descoberta foi antes disso. Desde a sua ocupação, ela é chamada de terra dos papagaios, porque o Brasil, a América do Sul, né, a maior parte da América do Sul, na verdade, ela contém a maior diversidade de psittaciformes do planeta. O segundo lugar com maior biodiversidade de psittaciformes é a Oceania, Tailândia, Austrália, Nova Zelândia. E aí eu tenho aqui, ó, 3 espécies de araras: arara vermelha, arara canga e arara canindé. Veja que o nome da espécie está sendo usado aqui pelo nome popular. Bom, por que a gente não usa só o nome popular? Porque o nome popular ele varia de uma região para outra. Como o nome diz, é um nome popular, é o nome que o povo da região dá para o animal. Então, o nome científico veio justamente para que ele possa ser usado em todo o planeta pela ciência ou até pela literatura. Então, o nome científico ele é escrito com 2 palavras. A primeira palavra é o gênero, a segunda palavra é o da espécie. Então, se eu me referir assim, qual o nome científico da espécie ou o nome científico da arara vermelha? Nesse caso, eu tenho que usar os 2 nomes, o gênero e a espécie juntos. Então, o nome científico da arara vermelha é Ara chloropterus. Se você reparar, todos os nomes científicos, eles são binomiais, tá vendo? Aqui, 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 né? O primeiro é o gênero, o segundo é a espécie. O primeiro, que é o gênero, tem que ter inicial maiúscula. O segundo tem inicial minúscula. Então, essas são regras para escrever o nome de uma espécie. 2 nomes, o primeiro com inicial maiúscula, o segundo com inicial minúscula. E mais, o nome deve ficar diferenciado dentro do texto, usando-se itálico, que é essa letrinha deitadinha, né? Ou então, usando-se o negrito, ou então sublinhando, né? A gente grifa o ara e grifa o chloropterus. Só que a gente não pode fazer um grifo contínuo, tá? Ligando as 2 palavras. Tem que ser separadamente. E aí, o que o exercício pede para você? O grupo de aves relacionadas compreende quantas espécies
e quantos gêneros? Qual a alternativa responde à questão? B. Qual a alternativa? Desculpe, eu não escutei. B. Alternativa B. É isso? B de balão? Opa, é isso mesmo, ó. Eu vou ter 3 gêneros, ó. Gênero ara, né? Aqui eu tenho outro gênero, que é o gênero amazona, e aqui eu tenho o gênero aratinga. Então, são 3 gêneros. Então, poderia ser essa alternativa ou essa. Já excluímos C e D. Só que não são 3 espécies. Ó, uma espécie, outra espécie, porque aqui eu tenho espécies diferentes ligadas com os gêneros. Então, são no total 9 espécies de psittaciformes em 3 gêneros. Ok? Mas, na verdade, eu lembrei daquela porque eu já tinha feito uma prova e tinha essa alternativa. E eu errei. Aí a professora me corrigiu na sala porque eu tinha feito seminário sobre esse tema e era para eu ter acertado. Só por isso eu lembro. Olha aí que legal, tá vendo? É o que a gente diz, né? A competência vem com a repetição. Muitas vezes a gente aprende uma coisa num determinado momento e o aprendizado ele pode ser, sei lá, né? Por uma comunicação oral, associado com a observação de um texto ou de uma figura, ou numa situação prática, num experimento. Mas, muitas vezes, quando a aprendizagem ela não se repete, a fixação da aprendizagem ela acaba sendo mais difícil. A não ser em alguns casos, né? Tem gente que é incrível, tem gente que tem uma capacidade incrível, enorme de aprendizagem. A pessoa lê uma vez, vê uma vez e grava e lembra aquilo, né, por muito tempo. É incrível isso. Eu acho que é, é meio sobre-humano, mas está valendo também, né? Perguntinhas, dúvidas? Não, nenhuma? Bom, eu peço a todas vocês, né? Quero lembrar a vocês todas o seguinte: vocês têm até sexta-feira desta semana para atualizar todas as tarefas. Eu tenho a impressão que não, nem precisaria estar falando isso para vocês, né? Mas é, atualizar tudo e de uma maneira solidária, de repente, chamar a atenção dos colegas de classe para que eles também atualizem as coisas, as tarefas. Por quê? Os professores vão fechar as médias. A gente tem que publicar as médias até o dia 26. Então, provavelmente até sexta-feira, agora, dia 23, os professores vão usar para fechar as planilhas, fazer a checagem para poder fazer as médias. E então, assim, sugiro que, se você não fez alguma, faça, que se já fez tudo, que ajude as pessoas que ainda não fizeram, dê um toque, né? Vocês estão em 5 aí, por exemplo, de repente, se cada um de vocês combinar e de pegar, por exemplo, outros 3 colegas da classe para dar uma cutucada, né? Para perguntar se já fez, se quer ajuda, coisa desse tipo, eu acho que vocês solidariamente vão ajudar os colegas. Tá bom? Ok. Quero lembrar também que na semana, a partir de quinta-feira agora, as aulas presenciais vão voltar. E os professores, ou melhor dizendo, a coordenação da escola, vai convocar apenas os alunos que têm maiores dificuldades, que
que têm dificuldade de aprendizagem por aulas remotas, que alunos que não têm equipamento, que por isso não estão conseguindo realizar tarefas, e assim por diante. Então, se você não for convocado, né, ou convocada, no caso vocês todas são meninas, se vocês não forem convocadas para as aulas presenciais na semana que vem, então não fique chateado, né? A gente já estava conversando no comecinho aqui, a Yasmin falou que para ela essas aulas remotas estão muito legais, porque ela está trabalhando também de maneira remota e está conseguindo conciliar as coisas. Mas eu não sei como é que está aí para os outros. Ô, professor, Oi, as provas podem ser feitas até o dia 30, né? Só para confirmar? isso. Aquelas provas de avaliação, né, diagnóstica, a AP, ADE, né? ADE, não é isso? Acho que é isso. Depois tem avaliação socioemocional, e também tem mais uma lá, que eu não lembro agora, Tem a sequência sequenciais. digital também. Isso, sim, eu acho que uma parte delas é até a segunda, eu acho que a AAP é até o dia 30, mas eu acho que as outras, uma delas, que é a avaliação socioemocional, deixa eu ver, hoje é dia 20, né? Ou é até hoje ou é até amanhã, se eu não me engano. A AD, Mas tem duas lá que é até o dia 23, se eu não me engano, é da sequência. O resto é todo isso, pro dia 30. isso, mais ou menos por aí, tá? Mas eu acho que a socioemocional, se eu não me engano, é até hoje, tá? Ou é até hoje ou é até amanhã. Nossa, emocional, que prova é essa? É uma que está. Quando você abre a sede, ela está lá do lado esquerdo, naquela coluninha, né, que tem aquelas abas assim. Se eu não me engano, a primeira coluninha lá, se eu não me engano, está escrito ah, aluno. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a secretaria. Eu já falo para você. Ih, deu erro. A secretaria está travada desde ontem, ninguém consegue abrir. Eu Mas consegui é abrir ontem à uma noite. que tem. Hã? Eu consegui abrir ontem à noite. Eu terminei a prova, que era para entregar dia 23, ontem à noite. Ah, tá. Então, de noite geralmente está sendo mais fácil. É, Então é isso. Ela está no comecinho, assim, do lado esquerdo, naquelas abas. Se eu não me engano, na primeira aba, assim, você abrindo ali, aí tem lá a avaliação socioemocional. Ela vai ser utilizada pela professora de projeto de vida. Eu acho que é a professora Silvia, não é? Acredito que a nossa é a de inglês, Esqueci o nome A dela. Márcia. Isso, a Márcia. Eu acho que é a Márcia, é isso mesmo. Então, minha gente, eu acho que é por aí. Perguntinhas, dúvidas, querem comentar alguma coisa? Pô, sexta-feira passada, como é que é o nome dele? O Alexandre, o futuro pastor Alexandre, eu brinco com ele disso. O Alexandre me deu uma cobrada geral, falou que eu não apareci na aula, né, online na terça-feira passada, ele ficou me esperando e tal. E aí ele me cobrou geral, falou: não, terça-feira que vem você tem que estar aí. Eu falei: não, eu não fui. Eu não apareci na terça-feira porque eu tive uma reunião e tal, mas terça-feira que vem eu apareço. Ele falou: então a gente se vê. E aí, ó, agora quem faltou foi ele. Mas tudo bem, eu estou gravando essa aula, tá, gente? Eu vou postar lá no grupo. Quem não assistiu, quem não está acompanhando aqui, vai ter a oportunidade de ver a aula e, de repente, acompanhar aí a resolução dos exercícios para raciocinar um pouquinho sobre os temas. Beleza, então, minhas queridas. Ok. Um abraço para vocês. Beleza.
Tchau, tchau. Tchau. Um beijo. Mais uma vez, obrigado pela participação. Tchau, professor. Boa aula hoje, hein? Tchau.